Olá, seja bem-vindo a mais um Proseando. Nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Eduardo Fim. Nós vamos bater um papo a respeito de empreendedorismo e o reino de Deus. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Que bom poder ter você aqui. É um prazer para nós, como igreja, como comunidade cristã, podermos ouvir um pouquinho das suas experiências. E todas as vezes que eu tenho um convidado novo aqui, eu começo sempre com uma pergunta básica. Quem é o Edu? Muito bem. Primeiramente, obrigado, então, pela oportunidade de participar com vocês. Para mim também é um prazer muito grande de estar aqui respondendo algumas perguntas e também podendo trocar uma ideia sobre alguns assuntos que tenho certeza que são extremamente relevantes, se comparados à forma de Deus tratar as coisas e à forma de o mundo tratar. E, bom, respondendo à pergunta, o Eduardo é um cara hoje feliz e tranquilo, satisfeito, porque entende que a sua esperança não é em si mesmo, né? Eu já tinha pensado em várias formas de responder a pergunta, mas eu acho que essa é a melhor delas porque expressa realmente o que hoje eu entendo de quem é o Eduardo, né? Então, uma vez que fui regenerado por Cristo e fui salvo por Ele, não tem outra maneira de eu me sentir a não ser tranquilo e feliz, grato a Deus por ter feito isso comigo. Sou casado com a Ângela, né? Nós somos casados há 1 ano e 4 meses, casamento novo, mas muito abençoado por Deus. E o Eduardo é um cara de personalidade forte, tem princípios que não negocia, é um cara que busca aprender da palavra de Deus aquilo que ainda está errando e ver naquilo que pode servir melhor a Deus e naquilo que pode ainda ser corrigido. E é um cara com muitos sonhos, com ambição de novos projetos que visam tanto a propagação do reino de Deus, mas também a questão de crescimento no conhecimento e por aí vai. Eu acho que é isso. Você tem atuado assim em várias frentes em relação ao empreendedorismo, tem se dedicado a esse tema, ao conhecimento desse tema, também tem atuado na administração de empresas. Uhum. Bom, dentro desse espectro do empreendedorismo, como é que você poderia nos ensinar ou nos ajudar a entender melhor como conciliar uma visão empreendedora com a cosmovisão cristã? Certo. Apesar de ser ainda bem novo, tenho 25 anos, eu creio que esse é um assunto que eu consiga tratar por já ter uma familiaridade com o tema desde pequeno. Então, meu pai sempre foi empresário, e eu cresci com essa expectativa de um dia ser empresário, de ser empreendedor, de ter vários negócios. Já tive oportunidades de negócios que fracassaram, outras que estão dando certo. Então, o que eu mais vejo nessa questão de conciliar com a visão cristã, de como tratar esse assunto, é que a Bíblia, se for olhar em termos especificamente de negócios, ela contém todos os princípios e receitas para um negócio ser bem sucedido, né? Apesar de não poder ser vista com esse olho apenas, mas a palavra de Deus ela reúne todos os conselhos para alguém que quer ter uma administração de negócios sábia, né? E ao mesmo tempo que agrade a Deus. E isso vai muito na contramão do que o mundo oferece como administração de negócios. Então, eu acho que não a Bíblia sendo um manual para negócios, mas a Bíblia sendo um manual de vida para nós cristãos, ela também nos ensina a administrar negócios da maneira que Deus se agrada, né? E de uma forma que propague os princípios do reino, propague o reino de Deus. E nós temos visto isso nas nossas empresas já há um bom tempo, né? Princípios que você olha na palavra de Deus sobre um ponto de vista
estritamente pessoal ou estritamente familiar ou para a sociedade, mas às vezes você não vê se aplicando no contexto dos negócios. Como eu sempre cito, por exemplo, a cobiça, né? A gente vê tanto falar sobre os 10 mandamentos e como a cobiça é tratada, mas a gente não olha que desejar o servo alheio, né, ir atrás de um funcionário que está empregado e fazer uma proposta para ele, estando ele empregado, é também uma forma de cobiça, né, é cobiçar o servo alheio. Então, eu vejo que muitos princípios que a gente vê hoje de uma maneira pessoal, quando a gente lê a palavra de Deus, também podem ser aplicados nos negócios, que a gente experimente uma prática cristã também nessa área, né? Então, acho que não só conciliar, mas buscar na fonte de toda a sabedoria, que é a palavra de Deus, como administrar os negócios, isso é vital. E quando a gente passa a estudar sob esse ponto de vista, os princípios da palavra de Deus também, a gente vê que a Bíblia fala sobre administração de conflitos, a gente vê que a Bíblia fala sobre planejamento sistêmico, a gente vê que a Bíblia fala sobre mordomia financeira, sobre tomar decisões com cautela, né? Então, a gente vê muitos princípios que a gente pode sim aplicar no contexto empresarial e que são princípios que vêm da sabedoria divina, né? Eu acho que tem sim como conciliar. A questão é da onde parte isso. Se a nossa cosmovisão é alinhada com a palavra de Deus e, de fato, a nossa fé a gente coloca em prática nas nossas obras, né? Eu acho que o resultado natural disso é que a gente passe a olhar o contexto dos negócios como uma extensão daquilo uma extensão de quem a gente é, daquilo que a gente faz. Certo, é uma experiência de negócios onde você aplica aquilo que talvez as Escrituras nos chamam como cristãos a cumprir, que é a promoção da glória de Deus, né? Uhum. É você aplicar esse princípio nos relacionamentos internos, né, nos relacionamentos com fornecedores, com seus clientes, né, em todas as áreas você estabelecer o princípio da glória de Deus e como você pode cumprir aquilo que você tem que fazer da melhor maneira possível, de forma que o nome de Deus seja exaltado através da sua vida. Esse é um princípio maravilhoso e, como você disse, é praticamente escasso, né? Está quase que entrando em extinção dentro de um mundo de negócios, em uma visão talvez capitalista selvagem, né? Onde o lucro ele é o fim, Sim. né? Ele não é só o princípio, mas ele norteia, né, as velas de todas as empresas. Quando nós partimos de uma perspectiva do Evangelho, nós entendemos que o princípio da nossa existência e daquilo que nós construímos nesse mundo, na verdade, é a glorificação do nome de Deus e, com isso, a valorização da vida, a promoção da vida, né? Então, é uma grande experiência para nós podermos ouvir de você, que tem lutado e tem buscado isso, né, dentro da sua empresa, né, na sua vida, e nos serve como exemplo e motivação. Mas você também tem atuado assim, em outras esferas dentro do campo ministerial, né? Você tem se aplicado a dar alguns cursos, né? A ensinar em determinadas áreas. Uma delas é justamente se aplicar ao conhecimento da mordomia cristã, né? Ensinando na igreja, ensinando irmãos a administrarem os recursos que têm da melhor maneira possível e também que concorra para a glória de Deus. Amém. No mundo como o nosso hoje, onde o coronavírus tem mudado todas as coisas, né? Mapa político internacional, as economias globais estão sendo afetadas, principalmente a nossa economia brasileira, já fragilizada, vai ser afetada. Uma boa administração daqueles recursos que Deus, então, tem nos dado é fundamental para que nós possamos também
adorar a Deus através da boa administração e servindo ao próximo. Exato. Qual a importância, então, dessa mordomia cristã? E se você poderia citar para nós aí alguns princípios básicos para que nós pudéssemos pensar de maneira cristã a nossa administração pessoal. Legal. Eu vou responder essa pergunta trazendo um pouco da outra junto, porque eu acho que está bem ligados os temas, né? Tanto a administração financeira pessoal quanto a administração de um negócio. Em ambos os casos, se um cristão entende que ele é simplesmente um servo de um Deus soberano e dono de todas as coisas, tudo parte do ponto de vista da mordomia cristã, né? Então, se eu não sou o dono de todas as coisas, se essas coisas não são minhas, mas são de quem me deu para cuidar, eu devo agir com essas coisas de acordo com os princípios que Ele me concedeu, né? Uma vez que o mundo todo é do Senhor, uma vez que as empresas são do Senhor, uma vez que as minhas finanças são do Senhor, que tudo foi Ele quem me deu e continua me dando e continua provendo, a coisa mais coerente que eu tenho a fazer é buscar qual a forma que agrada a esse dono para cuidar dessas coisas. Então, quando a gente fala da administração de negócios, eu já falei um pouco sobre princípios, é justamente olhar para a palavra de Deus e buscar extrair da palavra de Deus os princípios que norteiam a minha vida já na questão pessoal, relacional com as pessoas, em comunidade, na igreja, na família, e buscar aplicar isso também nos negócios, né? Isso também é mordomia, isso é agradar a Deus também, é uma implicação da nossa fé, que nós venhamos a agir conforme a nossa fé professa. E o que a gente mais vê hoje no meio empresarial cristão é empresários que professam uma fé em Cristo, mas que têm uma conduta diferente daquilo que deveria ser uma conduta de um cristão, né? Então, isso se aplica, quando se fala muito dessa questão de negócios, se fala muito somente da questão comercial, de mentira ou verdade, né? Muitas vezes se reduz apenas isso, mas não, a Bíblia está recheada de conselhos sobre a administração de negócios, sobre a administração de pessoas, sobre você honrar a sua palavra em contratos com fornecedores, com funcionários. Então, se estende muito mais daquilo que a gente geralmente imagina, né? E assim também para a vida pessoal, financeira. A gente costuma falar nos cursos, a gente ministra os cursos do CRAU, que é uma instituição, uma grade de cursos internacional sobre finanças, e a gente costuma dizer no CRAU que o objetivo de todo esse ensino é que as pessoas sejam livres para servir a Cristo, financeiramente falando, né? Que elas vejam que tudo se resume a Cristo, que tudo é por Ele, tudo é para Ele, e que se elas administrarem fielmente aquilo que o Senhor lhes concedeu, o resultado é que elas vão ser livres financeiramente para fazer aquilo que Deus quer que elas façam. Então, não se resume estritamente a questão do quanto você vai ganhar ou o quanto você vai ter de patrimônio, mas Deus te colocou, te reservou um propósito, um destino, e você, agindo conforme os princípios da palavra de Deus, você está agradando a Deus em seu procedimento. Então, isso não significa que todas as pessoas cristãs vão enriquecer, que todos terão grandes quantias, como muito se prega por aí, mas significa que você precisa estar contente com aquilo que Deus te deu e precisa agir dentro dos princípios da palavra de Deus com aquilo que Deus te deu. Então, essa perspectiva do lucro, do ganho financeiro, é uma perspectiva centrada nos nossos desejos humanos, né? Mas a palavra de Deus vai nos orientar a olhar primeiro o resultado das nossas ações diante de Deus, né? Em gratidão ao que Ele já fez por nós. Então, quando a gente fala de mordomia cristã, a gente fala sobre a responsabilidade que nós temos de cuidar de algo que não é nosso. Tudo parte daí. E isso em várias implicações. Nos meus gastos, se eu não os controlo de forma a ter uma administração de gastos saudáveis, menor daquilo que eu recebo, a fim de sobrar um pouco, eu estou desperdiçando os bens daquele que me deu.
Se eu trabalho de uma forma que não é de forma diligente, eu acabo sendo como um desperdiçador. A própria palavra de Deus vai dizer isso. E é interessante porque isso afeta o trabalho, afeta os gastos, afeta a forma como nós ganhamos dinheiro. Se eu ganho dinheiro trapaceando com um fornecedor, por exemplo, se eu negocio um prazo de pagamento, atraso esse prazo para que o meu dinheiro renda um pouco mais, isso não é uma forma honesta de se lidar com as coisas. Isso não agrada a Deus e não é como a Bíblia nos ensina. Na perspectiva de investimentos também, a Bíblia nos conta parábolas e histórias de pessoas que multiplicaram aquilo que estava em suas mãos. Mas tudo parte realmente da cosmovisão que você tem quando o assunto é finanças. Né? Se você entende que não é dono das coisas que você possui para cuidar e que você é apenas um mordomo, o multiplicar não está atrelado a multiplicar seu patrimônio e viver sossegado para o resto da vida. Está em multiplicar para que você tenha com que abençoar mais as pessoas que necessitam, está em multiplicar para que você tenha liberdade, se Deus te mandar e pregar o evangelho em algum lugar, e você possa se manter, você possa manter missionários. Então, o grande foco, tanto do assunto de empreendedorismo, quanto do assunto de mordomia financeira, eu acho que está em entender que Deus é dono de todas as coisas, que Ele é o Deus soberano, que Ele nos deixou princípios para nós praticarmos, e isso está em Sua palavra, e entender a nossa condição, né? Que além de apenas mordomos daquilo que Ele nos confiou, nós devemos nossa vida a Ele, nós devemos tudo a Ele. Se não fosse por Ele, nós não tínhamos nada, nem a salvação, não tínhamos absolutamente nada. Então, se a gente, ao tomar uma decisão, a partir desse ponto de vista, a gente consegue não só ter a motivação correta, mas a ação correta. Porque se a nossa motivação é agradar a Deus, a gente sabe que a gente vai agradar a Ele com fé e seguindo os princípios que Ele deixou para a gente. Então, acho que o resumo dos dois assuntos é esse. Procurar entender que nós não somos donos de nada e que tudo vem dele. E que nós precisamos cuidar das coisas dele como ele gosta que cuide. Amém. Talvez você que está nos assistindo em casa não saiba, mas aqui na Igreja Evangélica Livre Esperança, nós temos um projeto chamado Gênio Cristão e, através do Gênio Cristão, nós temos a intenção de ensinar as Escrituras por meio da robótica. E esse projeto tem crescido, se desenvolvido, tem entrado em outras instituições, igrejas, instituições de ensino, e o gestor do nosso projeto é justamente o Edu. O Edu tem se dedicado voluntariamente a servir no projeto, e fazer com que esse projeto cresça, se desenvolva, e nós sonhamos assim que esse projeto se torne uma grande ferramenta nas mãos de Deus para apoiar igrejas, apoiar escolas, e através disso nós disseminarmos o conhecimento das Escrituras e uma cosmovisão cristã. Dentro disso, desse seu envolvimento, Edu, com o projeto Gênio Cristão, que é algo assim de um grande potencial, que tem tido um grande crescimento, qual é o seu sentimento em servir no Gênio Cristão como um voluntário, se dedicar tempo, às vezes recursos, para poder fazer com que uma ideia, né, um sonho que vai servir para o avanço do reino de Deus, ele aconteça de fato? Como é que você se sente? É uma sensação muito gratificante, porque, historiando um pouquinho, eu, quando eu tinha, acho que uns 13 anos de idade, tive a grata surpresa de receber do meu pai uma revista de robótica, né? E aí, vendo os robozinhos que estavam sendo mostrados ali, isso despertou um desejo muito grande de cursar alguma coisa na área, e eu fui me aperfeiçoando, fiz curso na área, fiz faculdade na área, só que nunca me encontrei na parte técnica da coisa, né? Gosto ainda, mas não é aquilo que me chama mais atenção. E aí eu fui tendo outras experiências com a parte de gestão, com a parte
também mais operacional em outras áreas. E a grande pergunta para mim sempre era, eu tenho uma formação numa área, tenho experiência prática em outra, como é que eu concilio isso e para que eu vou utilizar? No que isso vai me ajudar? E teve um dia que eu estava orando e buscando na palavra de Deus uma resposta para isso, e eu senti muito forte no meu coração que aquilo não era algo da minha cabeça simplesmente, não era algo que eu havia passado, um erro de trajetória, mas que Deus estava moldando a minha trajetória para algumas coisas que Ele já tinha planejado para mim. E quando surgiu a ideia do Projeto Gênio Cristão, foi algo que me fascinou muito, porque eu vi a oportunidade de colaborar com um projeto que eu acredito, com uma perspectiva que eu acredito, que é a transformação das pessoas através do ensino de tecnologia, especialmente de crianças e adolescentes, né, que é o público-alvo do projeto. E eu vi a oportunidade mais linda de todas ainda, que é de propagar o evangelho através disso. E isso, para mim, foi algo que me cativou muito. Então, o sentimento que eu carrego é de gratidão a Deus por poder participar, e também um sentimento de responsabilidade em ajudar nesse processo para que o Gênio Cristão não seja um projeto que seja engavetado, mas um projeto que seja que tenha avanço, né, que consiga ser expandido e chegar ao maior número de pessoas, causando impacto não somente na vida pessoal das pessoas, né, no seu conhecimento de quem é Deus, mas também na sua comunidade, na sua sociedade, na sua família. Trazendo uma mudança geral, todo, completa. Né? Esse é o objetivo, né? Isso aí. E é uma grande oportunidade, né, para nós tocarmos vidas que vão tocar realidades, Verdade. E mudar realidades a partir do ensino, tanto de uma profissão, sim, né, quanto principalmente do evangelho. Então, Edu, eu quero te agradecer Obrigado. por você ter tirado esse tempo para estar aqui conosco, para nos edificar, para contar um pouquinho da sua vida, da sua experiência. Muito obrigado, que Deus continue abençoando você. Amém. A servir e a continuar crescendo na jornada da fé. Amém. E a você que está em casa, eu quero agradecer também mais uma vez a sua participação, a sua audiência, que Deus abençoe você e até o próximo Proseando. Um grande abraço.